Para quem não me conhece, meu nome é Sandy, eu sou coordenadora junto com a Neia aqui do Encheiros de Bela Vista, Encheiros do Espírito Santo, aqui em Bela Vista, Mato Grosso do Sul. O nosso curso ele acontece toda semana, toda terça-feira, às 7h30 da noite, na nossa matriz, no salão paroquial da nossa igreja Santo Afonso. Porém, considerando a nossa situação atual, nós interrompemos o curso por tempo indeterminado e a gente começou a perceber que Deus falava para a gente retomar de alguma forma. No momento de uma missa, a gente celebrando a missa ao vivo aqui de casa, Deus falou no meu coração que as pessoas que procuraram o Encheiros nesse começo do ano tinham angústias, tinham sede de Deus e que essas pessoas ainda tinham essa sede. Então que a gente deveria retomar o nosso curso. E essa é uma tentativa da gente continuar com ele. E agora, por meio dessas lives, ou aproveitando das redes sociais, para a gente continuar a nossa missão de evangelizar. O curso Encheiros, ele é um curso bíblico, um curso de formação bíblica, com a intenção de formar cristãos para servir a igreja. Nós usamos essa apostila aqui, vou pôr aqui mais para trás para vocês verem, mais para frente também. Essa apostila, ela é da comunidade Shalom, ela foi escrita há muito tempo e ela tem uma metodologia de Lexio Divina, de estudo da palavra, uma leitura orante da palavra, e a gente segue ela. Os temas do nosso curso são baseados nessa apostila, os temas dessa apostila. O nosso curso tem duração de mais ou menos 4 meses e meio e nós vamos seguindo essa apostila ao longo do nosso curso. Quem já está com a gente sabe que nós estamos na 4ª semana. Nós fizemos 2 semanas presenciais. Na semana passada, na quinta-feira, o Pedro, que é meu irmão e também tem um Instagram e também tem uma missão de evangelizar, falou pra gente sobre a 3ª semana, o primeiro amor de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a 4ª semana do curso, seguindo sempre essa apostilinha. Quem tiver interesse nessa apostila, é uma apostila muito legal, muito interessante, muito simples, que leva a gente a uma profundidade em relação à Bíblia, em relação à nossa fé católica. Essa apostila a gente tem ela em PDF. Então quem quiser depois entra em contato aqui no Instagram por mensagem e a gente pode providenciar essa apostila para vocês. Muito bem? O que a gente vai precisar para o nosso curso de hoje? Então, se você chegou agora, eu peço que vocês busquem a Bíblia de vocês, tá? Quem está chegando agora, se alguém puder colocar aí no comentário, para as pessoas saberem, para pegar a Bíblia. Então, a gente vai dar uns 2 minutinhos, para vocês irem pegando a Bíblia, tá? A gente vai precisar dela, a gente vai meditar com ela. Se você é daquela pessoa que gosta de anotar, gosta de marcar as passagens que você lê na Bíblia, então você pode também pegar um lápis, ou uma caneta, ou um marca-texto. Se você não gosta de marcar na Bíblia, você pode pegar também um lápis, um caderninho, para você anotar as passagens que nós vamos meditar hoje. Então eu vou te dar um tempinho para vocês irem atrás disso. Enquanto isso, o pessoal vai chegando. Peguem a Bíblia, por favor. Quem está chegando agora, quem está entrando agora, peguem a Bíblia de vocês. Essa Bíblia minha é a Ave Maria. No curso Encheiros a gente geralmente usa essa Bíblia, porque nós fazemos muitas leituras da palavra e aí, para facilitar, a Bíblia Ave Maria, ela tem geralmente esses índicezinhos aqui na lateral, tá vendo? Que facilita o encontro das passagens. Mas se você não tem uma Bíblia Ave Maria, pode ser qualquer outra edição da pastoral, só seja de preferência uma Bíblia católica. Se você não tem uma Bíblia católica, pode ser que as Bíblias evangélicas, elas têm alguns livros a menos, Então
Pode ser que você sinta falta de alguma passagem, mas tente buscar uma Bíblia católica. Se você não tem Bíblia, pega uma caneta, um caderninho, anote as passagens e depois você consegue achar essas passagens no próprio Google, na própria internet você consegue achar aplicativos de Bíblia. Todo mundo com a Bíblia na mão? Pegaram a Bíblia? Bíblia na mão, tudo certo? Quem tiver a apostila, quem for participante do curso Encheios e quiser acompanhar pela apostila também, né? Pegue a apostila. Eu esqueci de avisar, mas quem quiser acompanhar pela apostila, corre pegar a apostila também. Muito bem. Vamos então iniciar o nosso curso de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vocês conseguem ouvir essa música que está no fundo? Eu gostaria que vocês, para a gente poder iniciar esse curso de hoje, que vocês possam ir meditando sobre essa música. No nosso curso a gente sempre começa o curso com um momento de oração e eu queria começar esse curso também com esse momento de oração. Então, se você tem essa possibilidade, que você feche os seus olhos, que você se coloque em oração nesse momento, que você possa nesse momento agradecer a Deus. Pense em tudo aquilo que acontece na sua vida, os seus motivos que você tem para agradecer a Deus e que a gente possa viver esse momento de louvor. Vai falando para Deus sobre o seu desejo de amar. Vai falando para Deus o seu desejo de se sentir amado. Vai apresentando para Ele como está o seu coração nessa noite, nesse dia, nesses dias de quarentena. Vai pensando nas coisas que você tem na sua vida e que você possa nesse momento ir agradecendo a Deus por elas. Agradecendo a Deus pela sua saúde, pela sua família, pelas pessoas que te amam, pelas pessoas que você ama. Se você tem um trabalho, que você possa agradecer por esse trabalho. Se você tem a condição de ficar em casa nesse momento de tanta dificuldade que nós estamos vivendo, que você possa agradecer por isso. Se por motivo de trabalho você precisa sair da sua casa nesses momentos de dificuldade, que você possa agradecer a Deus porque Ele tem cuidado de você, Ele cuida dos seus que ficam. Vai agradecendo a Deus por aquilo que você tem, agradecendo pela sua vida, porque hoje você acordou, pela saúde. Vai agradecendo por poder viver esse momento, por poder estar aqui. Nessa noite de hoje nós vamos falar sobre o amor de Deus. Então eu peço que dentro dessa oração você possa ir pedindo para Deus te abrir o coração para aquilo que nós temos para falar hoje. Que você possa pedindo para Deus abrir o seu coração, para que você possa se sentir amado por Deus, que o Espírito Santo possa ir derrubando qualquer barreira, qualquer distração que tenha dentro de você nesse momento, qualquer sentimento de angústia, qualquer sentimento de ansiedade que possa te atrapalhar de viver e sentir o amor de Deus. Meu Senhor Jesus, nós te entregamos essa noite, esse momento, crendo na intercessão da Virgem Maria, acreditando no poder do Santo Espírito, e nós pedimos que o Senhor esteja presente nessa noite. Nós que não podemos nos fazer presente, nós que não podemos estar juntos, mas que pelo seu amor, pela sua imensa misericórdia,
faz com que nós estejamos juntos nesse momento. Que o Senhor possa estar presente, abençoando os nossos pensamentos, as nossas palavras, acalmando o nosso coração e preparando o nosso coração, nossos ouvidos, a nossa mente para acolher a palavra de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Mãezinha, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem. Gente, a música que está no fundo está atrapalhando de alguma forma? Vocês conseguem me ouvir bem? Tá tudo certo? Se vocês não conseguirem me ouvir bem, vocês dão um sinal, vocês falam, tá? Porque aí a gente abaixa a música ou eu falo um pouquinho mais alto. Quem tá com a apostila aí na mão, a gente pode abrir lá na página 37. Essa página aqui, ó. Tem essa fotinha fofa. Página 37. O amor de Deus 2. Vamos virar um pouquinho, a gente vai para a página 38. Quem tá com a apostila na mão, essa página aqui, ó. Conseguem ver? Página 38. Muito bem. Se você está com a sua apostila, você vai ver que no começo dessa página ela vai falar assim: o amor de Deus é gratuito. Se você abriu a página 37, você viu lá o amor de Deus 2. É como se o amor de Deus fosse algo tão grandioso, tão magnífico, que a nossa apostila não conseguiu falar em uma semana só. Então foi preciso 2 semanas. Mas é maior do que isso, inclusive. O amor de Deus, ele é tão maior do que isso, que na verdade vocês não vão passar um curso nesse semestre inteiro sem que alguém fale do amor de Deus. É o amor de Deus que faz com que esse curso vá para frente, com que pessoas sejam evangelizadas, com que famílias e vidas sejam transformadas, com que milagres aconteçam. É tudo por esse amor. Muito bem. Para começar a falar desse amor, a gente começa assim, nesse primeiro dia, que já fala assim: o amor de Deus é gratuito. E aí, eu queria que vocês abrissem comigo, se vocês pegaram a Bíblia, em Isaías 55, capítulo 55, versículo de 1 a 3, e depois a gente vai pular lá para o versículo 6. Isaías 55, versículo de 1 a 3, depois a gente vai pular para o versículo 6. Isaías, ó, se vocês verem, ele fica no meio da Bíblia, ele fica no Antigo Testamento, um pouco antes dos Evangelhos, então antes do Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, fica depois dos Salmos, depois do livro de Sabedoria, depois do livro de Eclesiásticos. Se você tiver a Bíblia Ave Maria, você pode seguir por esses marcadorzinhos aqui laterais. Amém ou misericórdia? O Fernando vai ler pra gente essa passagem. Todos vós que estáis sedentos, vinde à nascente das águas, vinde comer, vós que não tendes alimento. Vinde comprar trigo sem dinheiro, vinho e leite sem pagar. Por que depender vosso dinheiro naquilo que não alimenta, e o produto de vosso trabalho naquilo que não sacia? Se me ouvis, comereis excelentes manjares, uma suculenta comida fará vossas delícias. Prestai-me atenção e vinde a mim, escutai, e vossa alma viverá. Buscai ao Senhor, já que ele se deixa encontrar. Invocai-o,
já que está perto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esse último versículo que o Fer leu é o versículo 6. Tá lá embaixo. Então a gente leu o versículo 1, 2, 3 e pulamos para o versículo 6. Você pode ler essa passagem inteira se você quiser, mas hoje nós vamos meditar sobre esses 4 versículos. Quando a apostila começa dizendo assim, o amor de Deus é gratuito, e a gente começa justamente a semana com essa passagem, a gente já começa percebendo que o amor de Deus tem algo diferente. Que o amor de Deus não é igual ao nosso amor. Que a maneira que Deus nos ama é diferente da maneira que nós sabemos amar. Nós, na nossa capacidade humana, nós amamos aquilo que é bonito, aquilo que é agradável, aquela pessoa que é educada, aquela pessoa que nos ajudou no momento de dificuldade, aquela pessoa que esteve com a gente quando a gente precisou, aquela pessoa que nos deu algo. O nosso amor humano é sempre um amor condicionado. Eu amo por causa de algo. Tem algo naquela pessoa que me faz amar ela. Por mais que a gente evolua, por mais santo que nós sejamos, que nós conseguimos ser, a gente ainda não consegue chegar no amor de Deus. A gente ainda não consegue chegar na magnitude, no tamanho do amor de Deus. Eu sempre vou amar por algo. Eu sempre vou condicionar meu amor a algo. Isso é o nosso amor humano. Qual que é o problema de amar assim? Nós só sabemos amar assim. O problema é que às vezes a gente acha que Deus nos ama dessa forma. Então muitas vezes a gente pensa que é preciso fazer algo para que Deus nos ame. Eu preciso ser uma pessoa boa, eu preciso buscar uma vida de santidade, eu não posso fazer mal, eu não posso errar, eu não posso cometer nenhum pecado, porque senão Deus não vai me amar. A gente é tão limitado na nossa capacidade de amar que chega um momento que a gente começa a achar que Deus nos ama da mesma forma que nós sabemos amar. E essa passagem vai falar justamente o contrário. Que o amor de Deus, ele é gratuito. Que não há nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais ou menos. Deus não me ama mais se eu sou uma pessoa melhor. Porque o amor de Deus não é condicionado à minha atitude. Eu não consigo comprar a Deus com o meu bom comportamento. Eu faço isso com os homens. Eu faço isso com as pessoas, com os humanos. Mas Deus não condiciona o seu amor. Quando a gente olha para essa passagem, a gente pode fazer uma pergunta assim: afinal, quem tem direito ao amor de Deus? Porque a gente tem essa sensação que a gente não merece esse amor, que a gente não faz por onde. Então, quem tem direito ao amor de Deus? E aí a passagem vem falar assim, logo no início, se vocês manterem a Bíblia de vocês aberta, lá no primeiro versículo vai estar assim: se a gente perguntar quem tem direito ao amor de Deus? E as duas primeiras palavras são: todos vós. Todos vós. Todos nós temos direito ao amor. Que se você não for perfeito, você não vai ser amado. Que se você não fizer tal coisa, eu não vou te amar. Nós crescemos numa sociedade que quando nós erramos, nós somos castigados, nós somos punidos. Então, desde pequeno, quando a criança erra, ela é colocada num cantinho porque ela vai ser castigada, para ela pensar no erro dela. Então, a gente é condicionado a entender que eu só sou amado se de alguma forma eu faço parte, eu faço por onde desse amor. Se de alguma forma eu pago por isso. E quando Deus nos fala, não há nada que você possa fazer, não há dinheiro no mundo, não há ações no mundo que seja capaz de você pagar pelo meu amor, isso mexe com uma ferida nossa. Isso mexe no nosso sentimento de rejeição, isso mexe na nossa carência, na nossa dependência, na nossa necessidade de ser perfeito para se sentir amado, na nossa necessidade de cobrar que o outro seja perfeito para se sentir amado. E por isso é tão difícil aceitar essa realidade, que Deus nos ama incondicionalmente.
porque nós condicionamos o nosso amor. Se você está com a sua Bíblia aberta, continua. Eu vou pedir para vocês assim, mantenha a Bíblia de vocês aberta, porque nessa semana a gente vai falar muito sobre as passagens de Isaías. Então, para você não ter que ficar fechando e abrindo toda hora, mantenha sua Bíblia aberta. Se você tiver com ela aberta, você vai voltar um pouquinho e você vai procurar o capítulo 49. Tá? Algumas páginas atrás só. Capítulo 49 e o versículo, a gente vai ler o versículo 14 a 16. Quando a gente está diante desse amor de Deus, esse amor que é gratuito, e a gente toca nessa ferida que sangra, essa ferida, essa carência, esse sentimento de rejeição, essa tendência da gente achar que algo de ruim está acontecendo porque alguém está nos castigando, quando a gente sente uma angústia, um sofrimento, uma perda, algo que dói de alguma forma, é um relacionamento que se acabou, é alguém que a gente amava muito que faleceu, é um emprego que eu perdi, é uma dívida que eu não consigo pagar, é algo que me dói muito. Quando eu entro em contato com isso, por eu não entender que o amor de Deus é gratuito, eu começo a me questionar. Eu começo a questionar, cadê Deus? Aonde está Deus? Por que Deus me abandonou? Por que Deus me abandonou e eu perdi essa pessoa que eu amo? Por que Deus me abandonou e eu perdi meu emprego? E ali a gente começa a falar como se Deus tivesse nos castigado com aquele sofrimento. E aí o profeta Isaías, ele vem falar pra gente qual é a resposta de Deus quando a gente começa a dizer assim: por que Deus me abandonou? O Fernando vai ler pra gente de novo. Sião dizia: o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-me. Pode uma mulher esquecer-se daquele que a amamenta? Não ter ternura pelo fruto de suas entranhas? E mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. Eis que estás gravado na palma de minhas mãos. Tenho sempre sobre os olhos tuas muralhas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu queria fazer com vocês seria uma experiência, né? Mas vamos pensar numa experiência, que é a única coisa que vem na minha cabeça. No lugar de Sião, lá no versículo 14, eu queria que vocês lessem com o seu nome. Nesse momento que você possa pensar no momento de angústia que você viveu, ou que talvez você esteja vivendo, um momento de dificuldade, um momento onde você tenha parado e você tenha pensado: meu Deus, você me abandonou. Que você possa ter sentido que aquilo que estava acontecendo na sua vida era um castigo de Deus. Que alguém falou para você que aquilo estava acontecendo porque você estava afastado de Deus. Se você lembrou desse momento, se você pensou nisso, nesse momento de angústia, de sofrimento, de dor, eu queria que você substituísse Sião pelo seu nome. A gente pode tentar? Eu vou ler com o meu nome, e se você puder, você leia em voz alta com o seu nome, lembrando dessa cena. Sandy dizia: o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-me. E agora eu quero que você leia como se Deus estivesse te respondendo. Pensa qual é a voz de Deus para você. Se Deus tem uma voz firme, se Deus tem uma voz suave. Para mim, quando eu penso na voz de Deus, eu penso numa voz semelhante à do meu Pai. Então que você pense qual é a voz que Deus vai falar com você e que você possa continuar lendo o versículo 15. Deus te responde: pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta? Não ter ternura pelo fruto de suas entranhas? E talvez nesse momento você comece a pensar: pode uma mulher não ter amor pelo seu filho? Pode uma mulher ter abandonado? Pode uma mãe ter causado sofrimento ao seu filho? Pode ser que uma mãe ainda mantenha esse filho em sofrimento? Pode ser que aconteça. E ali você começa a questionar Deus:
Sim, pode ser que uma mãe cause um sofrimento a um filho. E Deus continua falando com você. E mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. Eis que está gravada na palma de minhas mãos. Tenho sempre sobre os olhos tuas muralhas. Nesse momento, Deus te fala que mesmo na fragilidade humana, mesmo que alguém seja capaz de fazer mal, mesmo que alguém que te ama seja capaz de te fazer mal, ele não seria. Uma mãe que não consegue amar o filho é possível, mas não é possível que Deus deixe de te amar. Não foi possível que Deus te abandonasse naquele momento de dificuldade. Naquela lembrança que você teve, naquela angústia, que você perguntou, o Senhor me abandonou, que você afirmou, o Senhor me esqueceu porque eu estou sofrendo, Deus te respondia, eu não te abandonei. Eu não sou capaz de te abandonar. E lá no versículo 16 ele fala, eis que está gravada na palma de minhas mãos. Nós não somos qualquer um para Deus. Nós não somos mais um filho, mais uma vida, mais um número. Nós somos seres gravados na palma de suas mãos. Deus nos carrega na palma de suas mãos. Imagina você na sua fragilidade, na sua pequenez, na sua dor. Imagina nesse momento você estar na palma das mãos de Deus. É ali o seu lugar. E ele ainda continua, tenho sempre sobre os olhos as tuas muralhas. Deus sabe dos seus sofrimentos. Eu tenho sempre sobre os olhos. Está sempre diante de Deus as suas angústias e os seus sofrimentos. Deus jamais se esquece de você. Deus vê o seu sofrimento e a sua angústia a todo momento. Deus vê a sua vida a todo momento. Lá no Evangelho de Mateus, vocês não precisam ir lá, vamos continuar aqui em Isaías, mas eu vou conversar com vocês sobre essa passagem. No Evangelho de Mateus, no capítulo 28, Jesus estava com seus discípulos, Jesus já havia morrido, ressuscitado, e ele preparava os seus discípulos para que eles fossem evangelizar, para que eles assumissem a missão deles de evangelizar. Jesus falava para aqueles homens assim, vão, pregue o evangelho, batiza quem não é batizado, me apresenta para aquele que não me conhece. Jesus falava para os discípulos ir para os povos. Ele não falava para os discípulos assim, né, faz um grupinho aqui nessa comunidade, fortalece essa comunidade. Ele falava, vai aonde não me conhecem, vai aonde me odeiam. Vai, batiza quem não é batizado. Então batiza no meu nome aquele que não acredita em mim. E os discípulos com certeza estavam com medo daquilo, porque até o momento quem fazia isso era Jesus. E de repente Jesus estava dando para ele todo o poder para que eles fizessem isso. E aqueles discípulos com certeza estavam angustiados. O que ia ser do futuro deles? Como seria o futuro deles? E ali Jesus fala para eles assim, vai. E quando Jesus vai consolar aqueles discípulos, porque Jesus como um pai, como um amigo, ele reconhecia o coração daqueles seus filhos. Quando Jesus vai consolar aqueles discípulos, ele fala assim, eis que estou contigo todos os dias de sua vida, até o fim do mundo. Jesus não fala, vai ficar tudo bem. Jesus não fala, fica tranquilo, vocês não vão ter problema nenhum, vocês não vão passar por nenhuma dificuldade. Jesus fala, o consolo de Jesus é, eu estarei contigo todos os dias de sua vida. E aqueles discípulos, a grande maioria dos discípulos, se tornaram mártires. Acabaram morrendo, sendo assassinados, entregando a sua própria vida em nome do Evangelho. Aqueles discípulos viveram um sofrimento imenso em nome de Jesus. Todos santos.
mas sofreram em nome de Jesus. E qual era o consolo que aqueles homens tinham? Que Jesus estava com ele todos os dias de suas vidas. E hoje, quando a apostila vem e nos traz essa realidade, é que muitas vezes, diante desse questionamento que a gente fez lá em Isaías, o Senhor me abandonou, o Senhor não me escutou, esse sentimento que nós temos de que nós estamos sozinhos, de que nós fomos abandonados por Deus, é porque nós não acreditamos que Jesus está conosco todos os dias de nossas vidas. É porque a gente não consegue enxergar a presença de Deus na nossa vida. A gente não sente o amor de Deus, a gente não se permite sentir esse amor. Quando eu morava em Dourados, e isso já faz algum tempo, né? Eu acho que foi, eu estava tentando pensar aqui, acho que foi em 2014, 2015 mais ou menos. Eu lembro que estava uma conversa assim, né, entre os teólogos da igreja, e eles diziam algo do tipo que havia sinais dos fins dos tempos, né? Existiam até alguns estudos, alguns teólogos que estavam estudando esses sinais. A própria Canção Nova em algum momento falava sobre isso. Havia sinais do fim dos tempos, o mundo estava acabando. E eu não lembro se eu conversei com meu irmão sobre isso, eu sei que eu conversei com alguém, era aquela história da lua de sangue e tudo mais, e aquilo me causou uma angústia, um medo. E aí eu tava com um amigo meu, um padre, né, o padre Toninho, e acho que eu tinha almoçado na casa dele, e aí eu comentei com ele dessa angústia, que eu me sentia angustiada quando eu ouvia as pessoas falarem que o fim dos tempos estava chegando. E aí, ele é mineiro, assim, ele fala bem engraçadinho, e ele me chamava de minha filha. Ele falou: minha filha, essas coisas acontecem desde sempre. Essas coisas sempre aconteceram. Esses sinais sempre aconteceram. O fim do mundo é o fim do nosso mundo. E aquilo mexeu muito comigo. Porque às vezes a gente pensa, esse momento que nós estamos vivendo, que talvez isso seja o fim do mundo, né? Pessoas que viveram a guerra pensaram que ali era o fim do mundo. A gente fica esperando, né? Há pouco tempo atrás, dessa conversa de Terceira Guerra Mundial, seria o fim do mundo. E a gente esquece de pensar que a única certeza que nós temos nessa vida é que o fim do nosso mundo vai chegar. Que chegará o fim dos nossos tempos. Chegará o fim do nosso mundo. E talvez chegue o fim do mundo daqueles que a gente ama. E que dor viver esse momento. E aí, quando a gente se depara com essa realidade, causa uma angústia, causa um medo, é claro. Eu posso perder alguém que eu amo, eu posso perder a mim mesmo. Eu posso perder aquilo que sustenta a minha vida, o meu trabalho, o meu emprego, a minha família. Isso causa uma angústia. E aí Jesus vem falar pra gente assim: eis que estou contigo todos os dias de sua vida. Esse é o consolo de Jesus nesse momento. Que Ele está conosco. Que Ele não nos abandona. Há alguns dias atrás eu conversava com o Pedro e o Pedro falava pra mim assim que Deus é um Deus que não mima os seus filhos. E realmente, se a gente parar para pensar que mimar os nossos filhos, as nossas crianças, pode ser um comportamento que prejudique elas, realmente Deus não faz isso. O amor de Deus é um amor de um pai que não vai falar para o seu filho: não faça isso. Ali, né, pode deixar que eu faço, você não vai dar conta. O amor de Deus por nós é um amor que vai falar assim: você consegue, vai ser difícil e eu vou estar com você. Ele não é um amor que nos acovarda, ele é um amor que nos impulsiona. Ele não nos mima, ele fala pra gente: você consegue. Eu lembro de um dia que eu tava com medo, ia ser minha primeira viagem de carro sozinha, e eu estava com medo, e todo mundo que eu conversava falava pra mim: ah, mas você tem que ver, é melhor você não ir,
E aí eu conversei com o Fernando e ele, com tanto medo quanto eu, falou, eu acho melhor você ir de van. E eu não queria ir de van, mas eu fiquei com medo e eu falei, ok. Eu vou de van porque eu tô com medo, tá todo mundo com medo, vai que acontece alguma coisa, vai que o fim dos meus tempos chega naquele momento. Ai, peraí. Pronto. Conecta, liga ali. Deu um pause aqui porque meu celular tá acabando a bateria, mas eu vou conectar no carregador. E aí eu fiquei com medo dessa situação. E eu cheguei em casa, falei pro meu pai, toda frustrada, que ia ir de van, porque eu não tive coragem de ir sozinha, de carro. E aí eu virei pro meu pai e falei assim, pai, você acha que eu ia dar conta de ir sozinha? E aí ele olhou pra mim com toda aquela calma dele e falou, sim. E eu tenho certeza que meu pai também estava com medo de eu ir sozinha. Certeza absoluta, porque se meu pai pudesse, ele me colocava dentro do bolso dele e eu não saía de lá nunca mais. Mas diante de uma situação que poderia ser algo bom para mim, ele disse sim, você consegue. E o sim, você consegue dele, fez eu acreditar que eu conseguia. Eu fui, nessa vez eu fui de van, mas das outras vezes eu fui de carro e às vezes eu precisei ir sozinha e eu fui sozinha, sempre confiante que eu conseguiria, que alguém confiava em mim, que Deus me protegia. E Deus me protegeu por meio do discurso do meu pai, por meio da fala do meu pai. O amor de Deus não é um amor que nos mima, ele é um amor que nos acolhe e nos impulsiona. Se você está com a sua Bíblia aberta ainda, eu queria que você fosse lá em Isaías, capítulo 65, um pouquinho mais para frente do que é onde a gente está. A gente tem muita dificuldade de reconhecer e de sentir esse amor de Deus. De aceitar que Deus não nos mima. E isso muitas vezes faz com que a gente se afaste de Deus. Porque nós temos medo, porque nós não queremos caminhar pelos caminhos que são difíceis. A gente quer viver uma vida perfeita. E talvez viver ao lado de Deus me custe algo, eu não quero pagar por esse algo, então eu começo a me afastar de Deus. E aí entra toda naquela passagem de Isaías lá que a gente já falou, Deus me abandonou, Deus não me ama, Deus me castiga. Diante dos meus medos, eu não acredito que Jesus está comigo. E aí agora essa passagem de Isaías, lá no versículo 24, ela fala pra gente assim, aquilo que Deus fala para os seus filhos. Aquele filho que acredita nele, qual é a resposta de Deus? Isaías 65, versículo 24. Deus nos fala, antes mesmo que me chamem, eu lhes responderei. Estarão ainda falando e já serão atendidos. Antes que me chamem, eu responderei. Estarão ainda falando e já serão atendidos. Esse é o amor que Deus nos dá. É um amor que conhece tanto o nosso coração, que nos acompanha de tal forma, que conhece tanto a nossa vida, que antes mesmo da gente chamar Ele, Ele já nos atende. Antes mesmo que a gente termine de falar, Ele já nos responde. E ali você pode perguntar assim, mas Sandy, como assim? Isso às vezes não acontece na minha vida. Não é assim. Acontece que a gente não sabe chamar por Deus. A gente não chama a Deus como a gente chama o nosso pai, como a gente chama o nosso amigo, a nossa mãe. Às vezes que a gente recorre a Deus é no momento de desespero e nós queremos barganhar com Deus. Mas eu não estou acreditando naquilo.
Eu tô aqui, eu tô desesperada, e aí eu começo a procurar a Deus no sentido de que, será que Deus me ouve? Vamos fazer um teste, vamos ver se Deus está aqui. Eu não tenho mais nada para fazer, esgotou todas as minhas opções, os médicos viram para mim e falam agora é só por um milagre, e dali de repente eu chamo a Deus. Mas eu não chamo a Deus, eu estou desesperada. Eu não confio no amor de Deus. E quando Deus fala nessa passagem, o profeta Isaías fala em nome de Deus nessa passagem, antes mesmo que me chamem, ele está dizendo, é necessário que esse filho chame. Estarão ainda falando, é necessário que esse filho fale com Deus. Esse filho que confia nesse pai, que confia nesse amor desse pai, e fala com ele, e chama por ele. Talvez você lembre de algum momento na sua infância, né, ou até mesmo nessa vida adulta, que em um momento de dificuldade você tenha pensado e tenha chamado pelos seus pais. Uma infância, né, você caiu, você se machucou, você estava com medo num quarto escuro. A minha sobrinha, ela dorme na cama dela, mas aí chega lá por umas 5 da manhã, ela acorda e ela já anda, e agora ela abre portas, e aí ela vai parar lá no quarto do meu irmão e da minha cunhada. De alguma forma, naquele momento, ela entende que ali há pessoas que ela pode confiar. Ela confia naquele amor e ela vai parar lá e ela dorme o resto da manhã lá com eles. Para a gente conseguir chegar nesse ponto de relacionamento com Deus, aonde antes mesmo que eu chamo ele me responda, eu vou estar falando e ele já vai ter me atendido, eu preciso ter essa relação com ele, essa relação de confiança, alguém que confia cegamente no seu amor. Então, no meio da angústia, eu não vou porque eu estou desesperada, eu vou porque há um Deus que me ama. E eu acredito naquele amor. Lendo essa passagem, a apostila vai falar pra gente ler Isaías 65, esse versículo 24. E aí, queria subir um pouquinho com vocês e ler o versículo 17. Porque enquanto eu estava preparando essa pregação, algo me veio de ler esse versículo. E esse versículo diz assim: pois eu vou criar novos céus e uma nova terra. O passado já não será lembrado, já não volverá ao espírito, mas será experimentada a alegria e a felicidade eterna daquilo que vou criar. Pois vou criar uma Jerusalém destinada à alegria e o seu povo ao júbilo. Isso aqui é promessa de Deus para a nossa vida. O profeta Isaías, ele falava sobre a vinda de Jesus, o sofrimento de Jesus e a promessa de Deus para quando Jesus viesse. E aqui essa é a promessa. Mas Sandy, Jesus já veio, já ressuscitou, já voltou? Sim. Mas muitas vezes nós ainda vivemos como pagãos, aqueles que não acreditam em Deus. E a promessa de Deus para aqueles que acreditam, para aqueles que reconhecem o seu amor, é essa promessa do versículo 17. Eu vou criar novos céus e uma nova terra. Quando eu li isso, eu pensava no final de toda essa situação que nós estamos vivendo. Que Deus, aquele que tiver coragem de enfrentar isso com Deus, ele vai criar um novo céu e uma nova terra. Essa pessoa vai viver uma nova vida. Não uma vida sem dificuldades, mas uma nova vida. Conseguem entender a diferença? Deus não nos mima, mas Deus nos promete uma vida onde a gente não se sinta abandonado, desamparado, se sinta sozinho. Deus promete que estará conosco todos os dias das nossas vidas.
na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. E a morte não será capaz de nos separar. Agora, queria que a gente saísse de Isaías e fôssemos lá mais pro fim da Bíblia, em Romanos. Romanos fica depois dos evangelhos, dos 4 evangelhos. Fica logo em seguida, depois de Atos dos Apóstolos. Ele é um livro bem curtinho, então vai passando devagar. Que vocês abram em Romanos capítulo 8, versículo 35 e 39. Se até esse momento você tem se sentido afastado de Deus, se até esse momento da sua vida você tem sentido que Deus não te ama, que Deus está distante, você não consegue se sentir amado por Deus, essa passagem vem colocar por terra todo esse sentimento. Você pode ler pra gente, Vida? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Se até esse momento você vem se perguntando: por que eu estou afastado desse amor? Por que eu não sinto esse amor? Algumas pessoas estão perguntando o capítulo. É Romanos capítulo 8, versículo 35 ao 39. Se até esse momento você vem se perguntando: por que eu não sinto esse amor? O que aconteceu na minha vida que Deus se afastou de mim? Essa passagem vem te responder exatamente isso. Quem é capaz de nos afastar do amor de Deus? A fome, a tribulação, a nudez, é aquela vergonha que escancara o nosso pecado, é o perigo, a espada. O que é capaz de nos afastar do amor de Deus? São Paulo ele vai responder à comunidade de Romanos que ele está persuadido, que ele tem certeza de que nada é capaz de nos afastar. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor de Deus, do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus. Nada nesse mundo é capaz de nos afastar do amor de Deus. Nada no céu, na terra e nos infernos é capaz de nos afastar do amor de Deus. E se você se pergunta: por que eu não sinto esse amor? O que aconteceu? Por que eu não consigo sentir isso? É que muitas vezes nós criamos barreira dentro do nosso coração. Nós somos tão condicionados a amar sobre uma condição que a gente fica esperando que Deus nos dê algo maravilhoso, grandioso, para que aí a gente possa amar Ele. A gente se torna incapaz de reconhecer o amor de Deus no nosso dia a dia. Você pode estar pensando assim: mas Sandy, a minha vida se encontra uma porcaria. A minha vida está muito difícil, está tudo muito ruim. Essa situação toda piorou.
Eu não me sinto feliz, eu não tenho motivo para viver, eu perdi alguém que eu amava, eu perdi meu emprego, tá tudo muito difícil, eu não vou ter condições de pagar minha conta. E você pode estar se perguntando, cadê Deus? Que amor é esse que a gente está falando? Porque eu sinto como se Deus se afastasse de mim. Eu sinto como se Deus tivesse me abandonado. Você pode estar se perguntando nesse momento, cadê esse amor que a gente está falando? Cadê esse amor que o profeta Isaías fala? Cadê esse amor que Jesus falou? Cadê? Cadê Deus? Nesses momentos de angústia, de tribulação, Deus está no mesmo lugar que Ele estava quando o seu Filho foi crucificado pelos nossos pecados. Deus está do nosso lado, exatamente do nosso lado. O amor de Deus continua sendo dedicado a nós todos os dias, a todos os momentos. Quando nós perguntamos, cadê Deus? Porque eu me sinto tão afastado de Deus. Não é porque Deus se afasta de nós, mas é porque nós somos incapazes de reconhecer o amor de Deus na nossa vida. Nós somos incapazes de reconhecer o amor de Deus quando nós acordamos com saúde, quando nós temos o que comer, quando uma pessoa faz uma caridade, quando no momento de tristeza um amigo estende a mão. Nós não conseguimos reconhecer o amor de Deus nas pequenas coisas do nosso dia. E aí nós começamos a questionar, cadê Deus? Cadê Deus nos meus momentos de angústia? Deus está no mesmo lugar que Ele estava quando seu Filho foi crucificado em remissão dos nossos pecados. Deus nos ama de tal forma que Ele não cobra nada em troca, que Ele não espera nada de nós, que Ele se mantém caminhando no nosso lado todos os dias, que Ele não nos julga, Ele não nos condena, Ele não nos castiga, mas Ele não nos mima. Deus nos livra dos perigos, mas Ele também está ao nosso lado para que a gente possa passar por eles. Nós que não sabemos amar a Deus, nós que não conseguimos confiar num amor assim, a gente prefere confiar no amor humano do que confiar no amor de Deus. Para a gente finalizar esse momento de hoje, gostaria de finalizar como uma forma de reflexão. Se você tiver essa condição, nesse momento, de ficar numa posição confortável, talvez você queira deixar o celular de lado, só ouvir, você queira fechar seus olhos, mas fique numa posição onde você consiga refletir sobre a sua vida. O que nos afasta de Deus, o que não permite que a gente sinta esse amor, somos nós mesmos. São as barreiras que a gente vai criando ao longo da nossa vida, que não permite que a gente entenda e sinta esse amor de Deus. Então, nesse momento, eu gostaria que nesse momento de reflexão você começasse a pensar sobre a sua vida. Pensar nas dificuldades da sua vida. Que você vá pensando nos momentos de angústia, nos momentos que você se sentiu abandonado, que você achou que você estava sozinho. Que você vá apresentando esses momentos para Deus. Para que Deus possa te mostrar que Ele estava ali. Ele estava ali naquele momento de tristeza, Ele estava ali naquele desespero,
Ele estava ali naquela alegria. Que você possa ir colocando e apresentando a Deus essas barreiras do seu coração. Esse sentimento de rejeição que faz com que você ache que Deus também te rejeita por você não ser perfeito. Esse sentimento que você tem de que você não tem direito, de que você não merece o amor de Deus, porque você levou uma vida que você não considera uma vida cristã. Vai colocando para Deus nesse momento quais são as barreiras que te impedem de sentir e de viver plenamente esse amor. Uma situação onde você se sentiu desamparado. Você sentiu que você não tinha ninguém para contar. Vai colocando essa situação no coração de Deus. Situações de trauma. Traumas na família, traumas no seu relacionamento, situações que fizeram com que você se sentisse ansiosa, ansioso, inseguro, situações que você começou a ter medo e que nesse momento você não conseguiu ver que Deus estava com você, que Deus chamava. Vai colocando para Deus esses momentos de angústia, esses momentos de sofrimento, esses pecados, essas vezes que você sentiu que você não era digno, que você não merecia estar diante de Deus e que por causa disso você não buscou, você não procurou, por causa disso você se afastou de Deus. Vai falando para Deus sobre essa sua dificuldade. Nesse momento, eu peço que você fale para Deus sobre o seu desejo, o desejo do seu coração de sentir o amor dele. O desejo do seu coração de se sentir amado por Deus. Que esse amor possa ir curando essas suas feridas de rejeição. Que esse amor de Deus possa ir curando essa carência, que muitas vezes faz com que você implore por migalhas. Vai falando para Jesus que você quer um coração novo, um coração que seja capaz de receber esse amor. Que tudo na sua vida precisa ser curado, transformado. Que Deus possa nos libertar dessas barreiras emocionais, espirituais, desses traumas que nos impedem de nos sentir amados por Ele. Que o Espírito Santo venha nesse momento e nos ajude a vencer esse mal que nos impede de sentir o amor de Deus. Amém? Que nessa semana a gente possa viver essa experiência do amor de Deus. Que vocês possam fazer essas tarefinhas. Que vocês possam viver essa passagem, essas passagens que a gente leu, que a gente refletiu hoje, com uma profundidade individual. Deus tem algo para te falar. Algo que Ele quer falar só para você. Então hoje nós começamos a tarefinha da página 38.
Que Deus possa falar na profundidade do seu coração e que nessa semana você se sinta extremamente amado por Deus. Você é filho amado de Deus. Nós estivemos e permaneceremos unidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quem estava no Instagram, não faço ideia por que o meu celular fechou a live, né? Espero que vocês tenham conseguido voltar. Agradeço de coração a todos que nos acompanharam até aqui. Se tudo der certo, se Deus nos permitir, semana que vem nós faremos uma nova live. Não serei eu, será uma nova pessoa. Cada semana um servo vai estar aqui falando para vocês. Mas a gente sempre vai seguir essa nossa apostila para que a gente continue o nosso curso, mesmo que a gente não possa estar juntinhos, mas que a gente consiga estar juntos na oração, em nome de Jesus. Amém? Convido vocês a rezar um Pai Nosso comigo para a gente encerrar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele nos mostre a sua face e nos conceda a sua graça, que Ele volte o seu rosto para nós e nos dê a paz, que Ele faça de nós grandes homens, grandes mulheres e grandes servos de Deus. Amém. Um beijo, até mais.